Esse produto, ele mal nasceu e já bombou, né? Caiu no gosto do investidor, pessoa física. No primeiro semestre, quase 5 bilhões em emissões de Fiagro, uma alta já de 50% em relação ao mesmo período do ano passado. Minha pergunta, a que se deve essa alta? Quer dizer, é mais uma conjuntura de mercado, o agro foi muito forte no primeiro TRI, ajudou muito para o crescimento do PIB, ou é um crescimento natural por se tratar de um veículo, um instrumento novo que vai amadurecendo? Eu acredito que é uma conjunção das duas coisas, né? Um que é um instrumento que ainda está em crescimento, pessoal, muita gente ainda está buscando uma nova alternativa de investir diretamente no agronegócio, e o Fiagro é uma ótima alternativa para isso. Ao mesmo tempo que existe uma demanda forte do agronegócio para recursos, né? Então, os fundos disponibilizam esses recursos que muitas vezes, no comparativo com relação a recursos de fornecedores ou recursos de um distribuidor via barter, são recursos, vamos dizer assim, mais atrativos em termos de taxa, em termos de prazo. Hoje o mercado de Fiagros são 68 fundos no total, são 15,4 bilhões de reais já de patrimônio desses Fiagros. A grande maioria ainda se encontram na categoria Fiagros FIIs, principalmente ligados a fundos de recebíveis, né? No caso, fundo de CRA, né? Então, que carrega os certificados de recebíveis do agronegócio. Esse é o escopo dos Fiagros hoje. Perfeito. Apesar dessa alta que a gente mencionou nas emissões, se a gente pegar só as emissões de CRA, no primeiro semestre a gente teve um recuo em relação ao primeiro semestre do ano passado. 13,3 bi esse ano, 17,6 no primeiro semestre de 2022. O que isso significa e qual que é a perspectiva para os próximos meses? O ano passado, a gente tinha uma expectativa de resultado safra mais positiva, né? Houve uma queda relevante em algumas commodities, principalmente grãos. A gente vê aí, soja saiu ano passado, no primeiro trimestre ou semestre de 2022, soja a 180, 170 reais a saca. Hoje a gente está falando de uma saca a 120 reais. Milho chegou a bater 85, 90 reais até 100, dependendo da praça. Hoje a gente está falando de milho de 45, 40, 50 reais, dependendo da praça. Então, assim, a demanda por capital de giro, tanto do produtor quanto das revendas, também foi menor. O mercado demorou um pouco mais para rodar, o mercado de insumos. Esse ano o mercado se alongou na safra, o produtor esperou um pouco mais para comprar, dado essa queda mais substancial das margens. Então, eu julgo que, na verdade, isso é uma questão um pouco de momento, e também existe essa questão de menor necessidade de capital de giro. Ano passado, se a gente for falar dos custos de formação da safra também, a gente vai estar falando de um recuo de 30%, talvez perto de 40%, né, de recuo de preço de insumos. Então, a demanda por capital também foi um pouco menor, tanto dos distribuidores quanto dos produtores. E aí, olhando esse cenário descrito e as possibilidades do segundo semestre, tanto em relação ao que diz respeito especificamente ao setor agro, as produções, as culturas, quanto ao cenário macroeconômico do país, qual a sua perspectiva? Aceleração da economia, né? E aí a gente, logicamente, também isso acompanhado de uma inflação mais controlada, de um cenário de juros um pouco mais baixo. Essa é a perspectiva para o fim do ano. Isso faz com que alguns produtos de mercado interno tenham uma demanda mais controlada, e aí uma oferta, se a oferta também não cair, a gente vai ver preços ainda mais achatados, né, de produtos no mercado interno. Só que o mercado externo também já dá sinais um pouco de recuperação. A gente vê ainda em sinais, vamos dizer assim, margens controladas para grande parte das commodities. Vai ser um ano muito mais difícil que os últimos 3 anos, mas não deveria ser diferente, porque a gente que está nesse mercado de commodities há bastante tempo, esse é um mercado bastante cíclico, né? E a gente vinha de 3 anos completamente fora da curva para o lado positivo. A gente tem alguns produtores que a gente conhece, tem na carteira, são parceiros do fundo, a gente via margens acima de 50% ao ano. Então, assim, tem casos até de 60% de margem EBITDA, algo completamente fora do comum. Assim, voltou para o patamar padrão, o padrão do agronegócio brasileiro de produção, falando na parte de produção, é algo como 25%, 30%. Então, voltou para esse patamar. Logicamente, quem está com a dívida em reais está sofrendo, né, no cenário,
O patamar do ramo de distribuição, esse ano, para mim, é um ano bem complexo, porque o setor de distribuição ele já trabalha ali com margens EBITDA próximas a 6, 7% ao ano, margem líquida de 3, 2, 3, no máximo 4% ao ano. Esse é o padrão. Só que esse ano a gente está vendo margens EBITDA bem abaixo disso e até margens negativas para o setor, dado que houve um problema com os estoques, né? Você tinha um estoque que foi reprecificado para baixo, houve uma queima de margens para poder girar esse produto dentro desse ano safra. Para quem estava bastante capitalizado, um ano de bastante oportunidade, um ano em que quem tem os custos controlados, tudo passa super bem, mas quem estava um pouco mais desajustado precisa rolar dívida, então você tem um cenário de crédito um pouco mais estressado também, devido não a problemas do agronegócio, mas problemas de default no mercado de crédito como um todo. Se a gente colocar todos esses ingredientes num liquidificador, o suco que vai sair disso aí, olhando segundo semestre de 23, primeiro de 24, é um volume um pouco menor do que a gente viu, então, nos últimos anos, né? O apetite também acaba ficando um pouco... O apetite de crédito, como um todo, está um pouco menor. Perfeito. Né? Então, assim, a gente, como gestor de recursos, eu tenho que analisar o risco da operação que a gente está adquirindo, né, para o fundo para carregar. Você fica mais criterioso, né? Fala um pouquinho da gestora RISA Asset Management. Quanto vocês têm sob gestão, o market share que vocês detêm nesse mercado de Fiagro e o que vocês olham para frente em termos de crescimento? Legal. A RISA é uma gestora relativamente nova. Esse ano a gente completa 4 anos, em dezembro. Então a gente começou logo antes da pandemia ali. Hoje a RISA tem aproximadamente 10,5 bi de ativos sob gestão, dividido em vários segmentos. Então a gente tem segmento de real estate, segmento de energia, securitização e carteiras, direct lending, renda fixa, renda variável. No agronegócio a gente tem aproximadamente 2,6 bi de ativos sob gestão. Nem tudo é Fiagro. No Fiagro a gente tem um fundo de papel, que é o RISA Fiagro. Ele tem aproximadamente 670 milhões em ativos sob gestão, né, de patrimônio. A gente tem um outro fundo Fiagro FII, que é o RISA Els. Ele é um fundo fechado de 7 anos para investidor qualificado. Ele deve começar a ser negociado na Bolsa, talvez até a partir do mês que vem. A gente ainda está vendo como que a gente vai fazer essa nova oferta e colocar ele a mercado. Ele é um fundo de terras bem específico. A gente comprou alguns ativos de terra no Tocantins, faz a gestão desses ativos para poder depois levá-los a mercado. A gente tem um Fiagro FIP, que a gente comprou algumas empresas detentoras de terra no Piauí, na Bahia e no Tocantins, que é o RISA Nero. Também é um fundo fechado. Então, no mercado de Fiagro são esses 3 que no total eles somam aproximadamente 1 bi e 300, 1.200. Aí a gente tem um fundo que ele é anterior aos Fiagros, que é o RISA Terrax, que é um fundo de terras agrícolas que faz operações de sale-leaseback, buy-to-lease e própria land equity. Esse fundo tem aproximadamente 1,07 bi de ativos sob gestão. Ele é um pouquinho antes do Fiagro, senão ele seria o Fiagro. É um fundo imobiliário. É o fundo imobiliário do agro. Então, assim, o market share da RISA no mercado de Fiagros é 1 bi sobre os 15,4, 200 e 300 sobre esses 15,4 bi de ativos do setor como um todo. A gente tem posição também de agronegócio, de títulos do agronegócio em outros fundos que são abertos, né? Então, fundo de crédito que a gente tem D360, D180, a gente carrega lá algumas CPRs, CRAs. Está no escopo crescer esse fundo, fazer emissão? Ainda não tem nada fechado, mas existe a possibilidade de a gente buscar uma oferta dentro do Terrax. Para o Fiagro, talvez para o ano que vem a gente faça alguma coisa.